Vamos! Salve, salve pra geral que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Estamos aqui pro segundo episódio oficial do Talk 7 Podcast. É uma honra ter vocês aqui com a gente, é uma honra ter esses dois maravilhosos aqui comigo, certo? Demorou. Tamo junto! Temos aqui hoje quem? Por favor, se apresente, Kenny Rogers. Kenny Rogers, satisfação aí constar, um salve pra geral. É uma honra estar aqui com o Lauro e poeta Gabriela, dois grandes na cena, né? E a gente vem aqui só pra somar humildemente e contribuir aí sobre um papo de cultura numa cidade que perifericamente é muito extensa, mas não se considera, né? Já dizia Dalton Trevisan, Curitiba pra burguês ver, né? Não nessa Curitiba que a gente viaja, que é a Curitiba de verdade. Então bora bater um papo aí sobre arte e cultura e sobre tudo que a gente precisa falar e constar na cena e romper o sistema. Chegou como? Tipo assim... O que mais que eu preciso que falar? Tá bom, né? bravo demais. Acho que podia começar assim, humildemente, né, cara? Você faz muita coisa, né? Você é muito envolvido com a cultura. Então, tipo, acho que seria legal você falar pra gente, assim, em tudo que você tá envolvido hoje, assim, pra trocar uma ideia. Tenho muita curiosidade também de conhecer mais ainda do que você faz, os projetos que você tem. Massa, é muito da hora estar no estúdio aqui, tipo, na comunidade do Lindóia, do bairro aqui, né? Que eu vou brifar, então, um pouquinho dessa caminhada. Eu sou de Marechal Cândido Rondon, nascido no interior. É interior do Paraná, Kenny? Lá no oeste, tipo, Curitiba numa pica do mapa. É onde o pessoal fala Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon tá presente aqui, viu? Vamos. Os polacos do Paraná. A Baixada. Sou nascido lá no BNH. E desde criança eu conheci o teatro, tá ligado? Eu lembro até hoje, assim, quando aos 7 anos eu fui pra escola, assim, falaram que ia ter teatro. Pá. Eu lembro do cheiro da coxia. Bicicletinha, assim, eu não tinha nem tamanho, nem hoje tenho. Uma bicicletinha grande, assim, a ganhada do João, tá ligado? Com rodinha sem, com rodinha sem. Não, Sei, né, filho? O bagulho já era 7 anos e tava pra frente. Cidade, tipo, capital da bicicleta, Radical, tá ligado? Pá. Capital da bicicleta. Marechal chegou a ter Paraná. mais bicicleta do que número de habitantes. Tipo, todo mundo de bike, tá ligado? Eu imaginei cada pessoa com 2 bikes. Tá ligado? Mas era mais ou menos esse rolê. Aquela bicicleta dela veio sozinha. Tô brincando. Que doideira. É a capital da bicicleta. Então, tipo, eu tive esse encontro, sabe, da arte. Cheguei em casa ali falando e pá, e depois a escola eu mudo, daí não tem teatro na escola. Aí me envolvo no teatro do município, com o Grêmio Estudantil, e vem esse lugar, assim, eu acho que de entender o espaço da arte, né, o teatro enquanto espaço físico, como um lugar de todos, um lugar de portas abertas, onde a gente vinha de bicicletinha, voltando agora, tipo, lá pros 13 anos, quando eu saio da escola, vou pro município, que eu ia pro teatro às 11 horas da noite, mano, porque eu queria fazer teatro e eu ia fazer teatro. Eu ia às 11 horas da noite. Mas essa paixão veio de você ver o teatro? Como foi o primeiro contato com o teatro que você, ali virou a chave, de uma tipo, eu nasci pra isso? De sapato que eu ficava, que era Sapatilhas da Princesa, meu primeiro espetáculo, que eu ficava o tempo todo dentro da caixa e uma hora a princesa batia assim na caixa, daí eu levantava. Já está na hora? Já está na hora? Você começou atuando. Porque você já teve contato com oficina na escola com esses 7 anos de idade. Você foi ter uma aula de teatro já, uma oficina de teatro. Participei do grupo de Que teatro top. E fiquei dentro do baú, no espetáculo inteiro. Mas esse foi tipo o lugar. E depois a gente faz João e Maria e rola um festival de teatro na cidade. E orgulhosamente, né, talvez preconceituosamente naquela época, eu era o único menino da cidade a fazer teatro, né? Então, de um festival de teatro amador, onde várias escolas... A gente tem historicamente teatro nas escolas desse país. Hoje não mais. Mas sou fruto desse lugar, tipo, de aproveitamento e de oportunidade. Então, ali eu participei do festival, logo ganhei o prêmio de melhor ator. Bravo! O único da cidade! Era o único, não tinha. O melhor do total de 1. Mas eu juro Legal. que eu fiquei com medo de, né, porque naquele lugar eu não entendia, assim, não né? Por exemplo, porque as meninas interpretavam os papéis, tipo, no João e Maria. Eu lembro da minha amiga que interpretava, tipo, o pai, tá ligado? Do João. Porque não tinha. Aí eu falei, nossa. E se ela ganhar o melhor ator? Você foi o João mesmo na peça. Foi. Que legal, E daí acabou o teatro, daí eu fui pro Centro de Cultura da cidade. Então,
nesse lugar, aí depois de um tempo acabou o teatro na cidade, tá ligado? Caraca. Mudanças políticas, daí é onde eu começo a envergar de trabalhar no Sesc, com várias outras fitas. Depois eu caminho e chego em Curitiba depois de muito tempo, por ter sido essa criança que um dia sonhou e quis ter esse sonho. Fui reprovado pela faculdade de Curitiba em teatro, na cidade de Londrina, fiquei em Marechal cozinhando, aí onde eu fiz letras. E depois que eu fiz letras, segui, fiz concurso, passei em Curitiba e vim pra cá e me formei em teatro, hoje sou ator profissional. E daí, depois dessa formação, de viajar ao Brasil, também em vários projetos, eu começo a trabalhar no lugar de literatura e inserção social através de projetos aprovados por Fundação Cultural. Então, tipo, é um sonho, tá ligado? É uma criança que teve um dia um sonho alimentado e que sempre ouviu. E daí, sim, eu vou dizer, né? Tive várias recusas, tipo, como criança, assim, tipo, de lugar de ir pra São Paulo... de família que talvez não entendia esse lugar da arte, minha mãe sempre ali muito presente, tive muitos nãos como criança, adolescente, talvez um lugar meio delicado assim de entender, mas segui, tamo aí e graças a Deus nunca desisti. Monstro. Quando que você chega aqui? Com que idade que você chega em Curitiba? Eu cheguei em Curitiba logo depois de ter formado em letras, foi em 2007. Então eu cheguei com 2007, eu sou de 85, cheguei com 22. E daí eu chego em Curitiba trabalhando no Sesc, mas num setor administrativo. E antes no Sesc eu trabalhei no almoxarifado, num restaurante, servindo, limpando, na biblioteca, controlando estoque, entrada e saída, patrimônio. Comeu pelas beiradas mesmo, enfim. O Sesc, chegando. E daí quando eu vim pra Curitiba eu trabalhei tipo no setor de compras. Cotação, 3 cotação para comprar verdura, 3 cotação para fazer contrato de artista. Quando se faz contrato de artista, né? Mas o nosso sistema é esse, né? Enfim. E o Sesc é também para mim, acho que um grande aprendizado, assim, uma grande escola. Aí depois, quando eu começo a fazer faculdade de artes, que daí é a segunda vez eu sou aprovado, aí eu trampo na área cultural do Sesc, onde eu começo a fazer altas fitas. E daí aquela criança que participou do teatro, que o teatro era aberto, tá ligado? O teatro sempre foi aberto. Pra mim, no meu entendimento, o teatro enquanto espaço físico. Eu podia ir qualquer hora que eu quisesse na cidade, que o teatro ia estar de porta abertas, mesmo que não tivesse apresentação, mas ia estar o técnico lá dentro, ia ter a galera das oficinas, ia ter esse lugar tipo de entendimento da democratização e acesso da cultura. Então eu vivia, eu crescia dentro de um teatro. Eu respirava isso, esse é o cheiro da minha infância. Fora a rua, né, a quebrada, assim, tipo, esse lugar, tipo, de estar solto e de crescer com a família, assim, num bairro habitacional, junto com os primos, né, e brincando todo mundo junto, sempre solto. Mas, então, no Sesc tá aqui louco, eles me deram liberdade e a gente fez muitas fitas, a gente fez, tipo, altas fitas. A gente fazia evento no subsolo, na frente do teatro. Eu era chamado pelo diretor, Kenny! Estão performando aqui! Os clientes, os comércios... Aí eu vim ali, né? E aquela jovem recém-chegado numa faculdade de artes que... Nossa, mano! Uma faculdade de artes, olha o que é o teatro aqui. Olha, cinema, tem museu, tem exposição, tem performance, tem galera na Cara, rua. você se conectou tanto que, tipo assim, eu tenho uma teoria que 85% das pessoas que eu conheço conhecem o Kenny. Tá ligado? Eu fui fazer, sei lá, taxa de recreadora de hotel em Paranaguá, porque eu faço educação física. Todo mundo conhece o Kenny. Meu chefe da recreação conhece o Kenny. Minha colega de trabalho conhece o Kenny. Aí eu vou na batalha, tem um MC que eu descubro que também é da minha quebrada. O cara, o Kenny, tô ligado, o Kenny. Eu falo, minha nossa senhora, tá ligado? Acho que você transita por muitos espaços diferentes, todos também dentro da lógica da cultura, mas que são muito distintos entre si. Como que é absorver tudo isso, velho? Eu acho que é lembrar daquele teatro de portas abertas, tá ligado? É tipo pensar que se a gente entende a arte como um lugar, e também me entendendo como artista, assim, sabe? De todos os lugares que eu caminhei e que, graças a Deus, eu tive muitos nãos. Então, é de entender, tipo, e até mesmo o lugar do cidadão, né? Do cidadão de fé, não do cidadão religioso, mas aquele cidadão que tem o princípio da humanidade, que é, tipo, abraçar o irmão e somos todos iguais. Então, eu acho que eu tenho muito isso, tipo, dentro de mim,
por ser uma criança crescida no interior, que viveu, tipo, com os primos, com família e tal, né? Então, era um elo muito grande. Então, isso é da minha essência. Então, quando eu venho pra cá, eu também sou muito acolhido pela cidade, pelo trabalho, depois pela faculdade, por todos os artistas. Então, isso é uma relação, assim, fluida, tá ligado? Que foi acontecendo e que naturalmente vai acontecendo. Eu não sei dizer, tipo, quando começa, tipo, toda essa amplitude, essas relações, essas transições, tipo, de ser do teatro, mas ser produtor cultural, ser gestor, ser coordenador de atividades técnicas, produzir um show, fazer uma exposição de grafite dentro de um espaço fechado, grafitar a escadaria, produzir uma sala de cinema. Então, acho que como funcionário do SESC, ele me possibilitou, e também como acadêmico, porque daí eu fazia faculdade, trabalhava no SESC de manhã e de tarde, fazia faculdade à noite, fazia pós-graduação ainda de gestão cultural. Eu era que abria o teatro, que recebia o artista, tipo, no aeroporto, que dava o camarim, que ligava a luz, que contratava os técnicos. Então, esse trânsito, esse lugar era, tipo, de estar aberto e disposto a aprender também. Eu acho que como quando eu chego, assim, nessa cidade, a cidade me proporciona tudo isso, então, naturalmente vai. Então, esse trânsito, assim, de estar em vários lugares e pessoas, eu acho que é natural pelo fato de estar trabalhando nesse lugar e nesse lugar ter toda essa cidade, todas essas manifestações, esses artistas participando desse rolê. Então é aí onde meio que, tipo, começa... Mas tipo assim, igual você falou, desde cedo, né, uma parada familiar, né? Eu sei que no interior é muito mais que na capital isso, né? Tipo, de você ter uma comunicação com a vizinhança, ter mais amigos. Comunidade, ainda mais né? nos dias atuais, né? Onde a gente hoje é muito refém da tecnologia. E você trafegando, né, por várias vertentes da cultura, né, eu posso falar, você aí fazendo esse panorama, né, fazendo um resumo, você citou pelo menos umas 5 vertentes da arte, né, aqui da nossa cultura e tal. E, cara, você acredita que enxergue tudo como uma grande família, né, pra você todo mundo é artista e tal, tudo no mesmo pacote. Eu vou chegar em algum lugar, calma. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, tá? A gente vê, assim, hoje, o rap em si, né? Que é onde eu faço parte. A gente vê que, às vezes, rola uma crítica, por exemplo, hoje em dia, os MCs estão preocupados em fazer som pra vender, nada de errado com isso, mas, às vezes, estão esquecendo do b-boy. Por exemplo, né? O som já não tem mais aquela batida pro b-boy dançar, né? Então, um exemplo como, às vezes, as pessoas só pensam em si, né? Como que você enxerga a nossa cena atual, assim? Eu sei que enxerga tudo como uma família, é tudo artista, todo mundo merece reconhecimento, mas você acha que falta isso, não da sociedade, mas de artista para artista? Como que você vê isso hoje? Eu acho que se a gente vê esse recorte, então são alguns lugares, né? Tipo, a gente tem que... se a gente brecar, a gente nega e faz morrer. Então, a gente soma e deixa isso a continuar, mas numa outra vertente, num paralelo, a gente vem num resgate. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que na arte a gente vai sim caminhando e vai encontrando desmonte, vai encontrando desuniões, vai encontrando novas proposições, novas linguagens, e principalmente hoje eu vejo que, né, antes a gente pensava a música num quadradinho, literatura num quadradinho, dança, as manifestações completamente separadas, né? Hoje não cabe mais isso. Então a gente precisa entender esse momento atual, no meu entendimento, assim, né? Posso estar completamente errado também, mas ele é uma coisa fluida. Então, nesse fluido, se tá agora, é porque ele veio, né? Ele é um rolê que aconteceu historicamente, no sentido de tempo de história, linear, né? De quando começou até agora. Então, historicamente, ele tem algo a ser preservado, resgatado, e que é o lugar, talvez, de também uma das vertentes trazer a sua essência. Mas também não negar esse novo que talvez vem num híbrido que vai gerar um novo lugar, né? Eu acho que na arte hoje a gente tem todas as possibilidades, mas eu concordo muito com você quando você traz, tipo, o que aconteceu que a gente não tem mais aquilo que a gente tinha, talvez pensando assim nessas palavras. Parece que antes, quando você começa a estudar, você sempre vai se remeter ao que veio antes, né, o fundamento da parada. Você pega o hip hop, por exemplo, você vai ver quais são os elementos fundamentais, principais, aí gira muito em torno das letras que eram cantadas, por que o movimento começou, né.
Hoje eu olho assim, uma queixa que todo artista vai ter. Falta de apoio da família, falta de apoio de amigos de infância, né? Que eles não entendem essa carreira instável e tal. Mas, pô, aí eu me pergunto, será que os artistas mesmos se apoiam? Né? Quantas vezes eu e a Gabi trocamos ideia e de tipo assim, pô, né? Como que você tem gerido sua rede social? Como você faz isso? E trocando conselho. E o que é se apoiar, né, velho? Trocando conselho. Tipo, ó, eu acredito em você. Firmemente mesmo, trocando informação, trocando oportunidade. Que mas me abriu tanta mas eu olho assim, tipo, pô, existe um hiato grande entre um artista reconhecido, famoso, e um artista menos conhecido, né? E, pô, eu não quero julgar ninguém, mas eu tô olhando pra mim e vendo, cara, será que eu não poderia fazer mais pelo meu irmão que também é artista, entendeu? E é isso que eu vejo, a gente reclama dos outros, mas será que a própria classe se apoia, entendeu? Por isso que eu te admiro tanto, você é um cara fora da curva, entendeu? Mas eu penso se não tem essa carência. E eu acho que nesse lugar, tipo, que a gente realmente precisa se apoiar. Então, independente do movimento, independente do corre, independente da cena, fora dos questionamentos, a gente tem que falar que massa, que independente de tudo, independente de... tá na cena, tá acontecendo. Então, é apoiar. Por mais que talvez a gente não apoie, não concorde, né? Ou também a gente vai sofrer retaliações e cada vez mais, né? Eu acho que a gente entende o que o lugar de ser artista é sofrer retaliação, é sofrer julgamento, porque somos aberrações, né? Somos esse lugar, sim. Mas é fato, né? E sofremos de nós mesmos, né? Como vocês mesmos falaram, né? Eu e daí, cadê essa também, união? sim. Cadê esse lugar, assim, diferente da arte que se produz? Mas cadê o coletivo, né? E principalmente em Curitiba, que é uma cidade completamente... Sem totalmente, né? mano. Porque a gente pra vê mim, nos rolês todos que não é... Pra mim, tipo assim, às vezes vários MCs até chegam a trocar ideia, falar, Laura, me dá um conselho, tipo, minha família não acredita em mim. Mas, cara, eu entendo. Entendeu? Eu entendo. A mãe quer o filho o quê? Estável, bem, com futuro próspero. Aí você chega e fala, mãe, quero ver isso aqui. MC. Isso aqui tem salário? Não. Tem uma federação que profissionalize? Não. É lógico que ela vai se preocupar, não é uma questão de não concordar, mas é uma questão de preocupação. Só que, pô, agora, se você duvidar do meu corre, eu vou ficar de cara. Que é o mesmo porque corre. Porque eu tô correndo o mesmo corre que o senhor, então, né, é isso que eu fico pensando às vezes, entendeu? E eu acho muito importante a existência de seres humanos que nem você, que não só acreditam no corre, como fazem girar arroz e feijão aí dentro, sabe? Investe, né, cara? Investe, tá ligado? O que você faz muda vidas, irmão. Mudou a minha, tá ligado? E eu não tô falando, não é de hoje, é de 2017... lá no Uberaba, gravando poesia no trilho do trem. E a minha primeira apresentação remunerada foi o Kenny que me proporcionou. Que antes de virar... Biblioteca Pública que pagou. Antes de virar música, pagou pra você e você aí, me né? pagou, tá ligado? Sei como que foi, ela bateu na porta e eles deram dinheiro. Assim. Ele falou, deixa eu botar essa louca aqui que ela vai fazer um fervo nessa biblioteca pública. E eu lembro que eu chorava tanto antes de dormir, tá ligado? Porque eu pensava assim, caralho, tem valor, eu acho. Caralho, tem valor, eu acho. Bota o pi. Obrigado. Então, tipo, foi um choque de falar, é possível viver disso, é possível remunerar isso. E eu imagino que eu não fui a única, muito pelo contrário. Você trabalha hoje de Canaju, você trabalha com o Serginho Smith, você trabalha com um monte de gente que tá à minha volta e que eu vejo crescer, que eu vejo rentabilizar o seu trabalho e eu vejo que isso transforma a vida dessas pessoas também. Então, eu só queria deixar registrado e queria abrir para você falar como que você se sente nessa posição de produtor cultural, agitador cultural, incentivador de novos aí agentes da arte, da cultura. Eu vou lembrar do buraco negro, assim, né? Porque em 2011 eu pedi as contas do Sesc ali e falei, chega de estar atrás, chega de produzir, porque eu sou aquele que veio seguir carreira de ator, eu queria ser ator, cara. Eu vim pra seguir minha carreira de ator. E daí eu pulei no buraco negro, falei, dane-se, é agora. E daí no final da faculdade monta ali a Companhia Café com Leite, pá, e durou um tempo, a gente conseguiu alguns editais, viajou ao Brasil, ganhou uns prêmios, pá, acabou. E daí... que vou chegar onde eu te conheci numa esquina, tomando meu corote. Quando em 2013... Catuaba, filho. Era Catuaba. Fontana, talvez, porque Fontana, eu sou certeza. das minhas origens ali. Quando o Paulo Biscaia chega, tipo, no final da minha faculdade, fala, eu quero trabalhar com você, eu preciso fazer um trabalho de teatro. Mas, daí, talvez eu me perdi, mas enfim. Lembrando que, tipo, eu sempre, tipo, independente das minhas dificuldades, independente, tipo, de tudo que eu vivia, eu tinha convicto de que eu queria fazer.
Então, tipo, era 24 horas no ar. Era abrindo teatro, correndo pra casa, indo pra faculdade. Nem sabia pegar direito o busão aqui, eu errei várias vezes. E fazendo uma pós ali, então... Você era bem aquele slogan dos coach, né? Trabalha enquanto eles dormem. Tá, Tipo, né? ele não dorme, tá ligado? E foi, enfim, aí chegando nesse lugar de agitador cultural, né? Então, quando eu pulo nesse buraco, eu vejo, tipo, a dificuldade, tudo que eu sofri. Tipo, passei por muitas situações e que, tipo, graças a Deus, tá na memória, tá dentro de mim. Mas de chegar, tipo, de pedir lugar de trabalho numa escola e ouvir, tipo, mano, você é artista, cara, a gente não vai te dar emprego, você é vagabundo, você não vai chegar na hora. Caraca. Foram bem na tua cara, e mesmo. daí, tipo, pulei naquele buraco negro, larguei tudo, emprego fixo pra seguir esse lugar, e daí eu ouço isso e falo, beleza, então eu vou seguir, é o meu sonho, eu vou seguir. E daí que começa a vir os editais e chega esses lugares, assim, de agitador cultural, de trazer, coincidentemente, esse lugar de união, né? Eu acho que vem, assim, assomando, mas eu sempre reforço, talvez, né? Eu recebo muito agracidamente, como que seria essa palavra? Eu tô bem perdido agora na consciência. Agradecidamente. Mas se eu, enquanto agitador cultural, enquanto figura, e eu vou entendendo esse lugar, assim, da humildade de receber esse reconhecimento, tô entendendo, mas é porque eu nunca fiz nada sozinho. É porque tive a poeta Gabriela que aceitou o convite, que foi lá e fez na cena, trouxe todos esses outros nomes que você citou aqui, ó, e que de todos os projetos, né, que o Lauro também a gente já se trombou. Se a gente não faz junto, não tem uma figura. Então, tipo, o Kenny tá ali, mas, tipo, não é um cara que faz sozinho. Independente da proposição, todos os convites são aceitos. Tipo, é alguém que joga uma bola, que o outro que pega e que joga de volta. Então, é um agitador cultural, mas talvez a gente tire essa expressão e joga para um agito da cidade. Porque hoje nós, aqui, e tantos outros que a gente referenciou e que fazem essa cidade acontecer, que estão representados nesse podcast, nesse momento agora, somos o agito da cidade. Então, somos nós que movimentamos a cena cultural, somos nós que giramos o dinheiro da cultura, dessa fundação cultural, dessa prefeitura, de todas as leis de incentivo, e que junto, um com o outro, coloca arroz e feijão na mesa um do outro. Porque nada se faz sozinho, né? Então, tipo, a gente tá junto fazendo o agito de uma cidade. Uau. Tudo parece Cara, sempre sabe o que que é eu vou massa? chorar Porque quando ele tá terminando. depois vai dar, tipo, pra postar foto no Instagram, colocar entre aspas e colocar Cara, na olha essas legenda, frases. entendeu? Meu Deus. Ó, eu acho, tem tipo legenda assim, pra todas aquelas fotos do cara, Sky Flow lá. admiro demais a Muito humildade, mas não tem como você negar. Tipo, uma coisa é todos nós acreditarmos no corre, outra coisa é se eu sei que tem alguém que acredita em mim. Tipo, isso... Mas, aproveitando o gancho que você deu aí, fala sempre que você é ator, né? E, tipo, qual é seu... Como é que eu chamo? Eu não sou um especialista em teatro, tá? Mas o gênero que fala? Que você mais gosta de atuar? Acho que é o gênero. É gênero que fala? Em filme é gênero, né? Não sei se na peça é da Eu ia mesma perguntar forma. bem por aí também. E o Kenny ator? Isso, do que o Kenny gosta de atuar? Que papel ele gosta de Como fazer? é que tá esse cara aí? Então, eu não tenho como não falar da Vigor Mortis. Quando o meu primeiro trabalho profissional, quando eu saio da faculdade, me formo ator, Paulo Biscaia me chama, o meu primeiro espetáculo profissional, eu concorro como melhor ator do Paraná entre 5 nomes, tipo da cena de 2013. E sou o ator que representou o Paraná e viajou o Brasil durante 10 meses. Com a biblioteca? Vigor Mortis, Jukebox, a partir das obras do Nick Cave. Então, o Paulo Biscaia me deu um lugar, assim, uma oportunidade enquanto ator de atuar dentro da companhia que investiga essa estética do horror, do terror. É terror, Pia, é muito bom. Eu já vi algumas. Um terror trash ali, a Vigor Mortis meio engraçado também, né? Tem uma comédia ali, tem uma né? comédia, uma ironia. Então, esse é o meu lugar de teatro hoje. Nossa. Eu tenho orgulhosamente o prazer de falar que eu trabalho com o Paulo Biscaia. Trabalhei com outras personalidades, assim, ao longo dessa formação, porque eu sempre... Mano, tinha épocas no festival de teatro que eu assistia, tipo, 50 espetáculos. Porque eu precisava de formação, eu precisava ver, eu precisava, tipo, entender o teatro pra ser ator de teatro. Então, eu sempre consumi muito, trabalhei com outros diretores, trabalhei em vários projetos. Mas hoje eu acredito que o meu lugar
todos os presentes que o Paulo Biscaia dá pra gente que trabalha com ele como personagem. Porque ele cria os personagens muito a partir do ator. Pô, que da hora. Que louco, velho. E a gente participa da criação. Muito louco. Tipo, a forma como você incorpora. Na teoria... Eu sou leigo em falar, mas facilita bastante, né? Porque, Tem pô, já sentido tem a esse tua raciocínio. personalidade inclusa ali, né? Eu assisti o Kenny numa peça chamada Macabra. Onde que a gente já se conheceu? Foi aonde eu vi você. Eu vi você no palco a primeira vez na minha vida. A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Baseado num livro, né, Kenny? Numa história em quadrinhos. O Rubens Francisco Luquete é o pai do Pulp Fiction brasileiro, dessa literatura fantástica, né? Ele bebe muito do Edgar Allan Poe, que é uma literatura também fantástica de terror, onde a Vigor Mortis investiga o teatro de Ganguignol na França, da década de 80, assassinatos, crimes, castigos, a partir de recortes de jornais, leva isso pro palco. Então, Rubens Francisco Luquete, ele é essa persona que roteirizou os filmes do Zé do Caixão, e a Macabra Biblioteca do Dr. Luquete é um projeto que foi o espetáculo que a gente criou, que você assistiu, também um curta-metragem que nós atores atuamos, e uma história em quadrinhos que foi desenhada pelo José Aguiar, que a partir dos atores que viram personagens dessa história em quadrinho, que é uma história em quadrinho, mas também o programa do espetáculo. Então foi um projeto pelo Itaú que foi essas 3 linguagens. E você Eu vi lá na 3 plateia. vezes. Gente, eu vi 3 vezes. Se vocês Eu não tô olhando viram, pra câmera vejam. aqui. Tem o curta pra E, galera ó, ver. Esse eu ia perguntar, novidade, pra ter vai Como é que virar... vê? Pra ter acesso a isso, só assistindo ao vivo ou ter algum material em internet, alguma coisa? Eu quero pensar que o teatro ainda vai ser ao vivo, né? Nesse momento de pandemia, talvez a gente passe, ou nesses novos formatos, né? Porque a gente viveu agora uma era de teatro online, né? Sim. Mas tem um documentário também sobre o Francisco Luquete, que é muito importante a gente conhecer. Um senhorzinho ali de 80 anos que até hoje escreve, e não sei se ele tá autografando pela qualidade de saúde dele, mas senão ele vende exclusivamente seus livros pela internet. Um dos maiores autores do Brasil que, tipo, a gente caga enquanto país, incentiva a educação e a cultura, né? Mas ele vende lá. E o Noites Diabólicas de Paula Clócide, que é o curta, tá disponível lá no YouTube, nos canais da Vigor Mortis. Mas a Biblioteca do Dr. Luquete vai virar uma websérie, então a gente Vai virar uma daqui a pouco a websérie. gente começa a produção e assistam, porque é uma coisa meio no ar, uma coisa muito Gente, viajada, é assim. demais. Tem vampiro, tem... Você faz um personagem muito louco. Ele Sim. faz um cientista doido que fala alemão com português. Pô, eu que tenho uma veio da curiosidade. Alemão pra morar em Curitiba e faz Bagulho experiência com doido. mulheres. Eu tenho uma curiosidade boba agora. Tipo assim, Vai lá. todos os seus personagens, eles são barbudos? Ele faz o que Agora- consegue fazer aquele Uma coisa é negócio. você não ter a barba e colocar a barba. O Zola, por Olha exemplo, o que é esse Zola. personagem, por exemplo, que a gente tá falando, ele, Se liga, ele filha. vive... Olha o tutorial, família. Não, mas você vai Ele vive- atuar aqui, né? Você vai atuar. Faz o né? Zola um Não. pouquinho. Só um pouquinho, Ele faz fala um tão personagem legal. pra gente. né, Ai, as vozes do Zola. Se eu Mas, soubesse enfim, fazer, eu né? faria, entendeu? O que Zola, tem que assistir sofre Laura. uma caracterização de quando ele mora na Alemanha e depois quando ele mora em Curitiba. Então, é uma saída assim de camarim, tá ligado? Tipo, saiu do camarim, mudou luva, porque ele é um cientista louco. Ele Aí aparece mudou com o cabelão. caracterização, assim, mudou. Tipo, tem todo um laque, uns produtos que a gente passa, daqui a pouco voltou, ele já tá com a barba de Que volta, isso, assim, bicho. tem essa transição de tempo, né? É um cara muito louco. O Zola é um personagem, assim, dos presentes. Mas também, por exemplo, já fiz... O Mufasa do Rei Leão, porque daí isso daqui a gente pode aproveitar enquanto Que massa, caracterização. Gato de Nossa. Botas. Também trabalho com teatro infantil. Massa. Faz tempo que eu não faço teatro infantil. Faz tempo que não tem teatro, na verdade. É. Né? Mas sobre o terror, é o teatro infantil. Nossa. Pô, uma coisa- tem que ser um cara realmente atlético, né, cara? Andando na livraria da Flexível. vila com aquelas crianças, tipo, Flexível. De repente dá um chute, rica, dá um subindo no susto às palco e crianças. tirando a roupa da gente. Antes de eu mudar de assunto, quanto tempo que é essa barba da criança? Depois que eu encerrei a É que a minha eu tirei agora, ainda tô palco de luto. giratório. Faz um corte sobre a barba. Não, mas é historicamente, tipo, quando eu terminei, a gente terminou a circulação em 2015 pelo palco giratório, que foram 10 meses, assim, viajando, foram 25 estados do Brasil, então eu acho que por ali também eu fui entendendo o país e paralelamente começando a trabalhar com a periferia em Curitiba, no ano de 2014, 2015. Chegava de viagem, ia pra Quebrada fazer incentivo à leitura, viajava, voltava pra Quebrada.
Aí eu parei de cortar a barba, e também de cabelo. Tipo, 2014, então. 2015, quando a gente para o rolê. E que eu usava, porque daí eu faço 8 personagens no espetáculo. Desde, tipo, de um cristão que entra na zona e se apaixona pela prostituta e crucifixa nela um coração e mata ela no polidense, a um cara que assassinou as famílias e tá na frente da tua casa pedindo licença. Será que você tem um posto? Porque morreu todo mundo. Só gente. Uma criancinha. Loreta! A Loreta! Você não sabe como é a Loreta. A Loreta, ela sempre é presente. A Loreta é um satanãzinho em forma de criança. A Loreta é... Eu vou trazer a Loreta aqui. Faz tempo que a Loreta não surge. É peça de horror, louco. E a Loreta é muito louca, porque, tipo, eu interpreto... Todos os personagens eu tô de barba, né? Aí eu só mudo, tipo, figurino ali em 1 minuto, pá, pum. O público escolhe na jukebox, fala, quero essa cena. É interativa a peça, saca? Você levanta e vai lá escolher qual ele vai fazer. Pra atuar na hora. Escolheu essa, depois escolheu essa, então e é tudo monólogo, que ele fala sozinho. Ele parece um doido aqui, mesmo. Uma coisa bem legal. Oi! Muito prazer. Tudo bem com você aí onde você tá? Aqui tá tudo indo. Só a cidade que eu moro é esquisita? A tua cidade é esquisita? E daí ela vai, mata o cachorrinho, mata todo mundo na cidade. Ela vai contando a história que o povo morreu, velho. E você vai ficando... Aí no final ela tá ali babando, né? Enfim, né? Os personagens. Pô, eu acho muito da hora isso, cara. Eu só tenho um personagem que eu faço minha filha assim, quando eu faço... Pô, não vou fazer aqui. Não, é o Zezo, tá ligado? É o Zezo? Não, te contar a história, porque... Não, Zé... Sabe aquele boneco Woody? O xerife Woody? Toy Story? Sim! Então, aí a minha filha... Lauro. A minha filha... Não, calma. Não é Woody. Não sei se é a voz, eu queria saber. A minha filha, quando era, assim, antes de completar 1 ano, ela já gostava muito do xerife Woody. Chegava na casa da minha mãe, mostravam lá, né, Toy Story e tal. E aí minha mãe deu pra ela um Woody de pelúcia. O meu sogro faz fantoche, ele é artesão, né? Sempre feirinha na Osório e tal. Ele já fiquei ali várias vezes pra ele na barraquinha ali, sempre feira de Natal, Páscoa. E aí tinha um boneco, um fantoche com um chapéu. E aí o nome dele era Zezo. Era o nome que a gente deu pro fantoche. E aí a minha filha gostava muito do Woody. Um dia pra zoar, o tempo foi passando, ela já tava falando umas palavras pra zoar. Eu falei assim, o Woody tá te esperando no berço pra dormir. E aí, não era o Woody, era o Zezo, entendeu? E ela pegou ódio do boneco. Só que ela pegou ódio de tudo que eu fazia em relação ao boneco. Tipo assim, ela viu o boneco na minha mão, só que com o passar do tempo não foi mais só o boneco. O nome não suportava, a voz. E a voz do Zezo é tipo, tá fazendo o que aí? Só isso, cara. Aí agora Só isso, né? Só isso. Só pra uma criança de 1 ano. Né? Aí ela pegou, ela detesta. Daí quando a gente tá brincando, ou ela usou agora, ela fala assim, pai, eu sou a princesa, você é o príncipe. Eu, tá bom. Aí ela, príncipe, o que tá acontecendo? A Laurinha, isso é atriz. Aí eu falo, princesa! Cara, não! Você é feio! Você é feio! E sai correndo e abandona a brincadeira. Só o Zezo. Então eu queria saber fazer mais personagens pra interagir, não só o que ela não gosta, entendeu? Isso é o maravilhoso de fazer teatro, é brincar. A gente sempre, o ator fala bem assim, se divirta. Se divirta, porque a hora que fechar a cortina, mano, se você se aproveitou, massa. Porque senão... Beijo, porque não tem público, nunca mais vai ser o mesmo. Então esse é o lugar da arte, né? Tipo, e esse é o lugar da brincadeira, da verdade, né? Tanto verdade que você causa uma coisa a partir de uma frase. Então eu acho que a verdade é o lugar da arte. A verdade é o que a gente constrói enquanto todos os sentimentos, enquanto poesia, enquanto rima, enquanto tudo. Tá aí o lugar, tipo, da gente chegar com a arte cada vez mais pra transformar uma realidade. Pra causar um sentimento positivo, um sentimento alegre, um sentimento, tipo, de uma construção de um mundo inteiro, sim, né? Eu acho que você trouxe a criança. A criança é esse lugar mágico, esse lugar fantástico. Ela acredita, ela vive. Quantos no seu dia a dia? É totalmente fantástico, no dia a dia, quantas atmosferas, lugares você vê que a criança no seu ambiente se transforma. A Laura, ela vai fazer 3 anos agora. E aí ela pega e fala assim, pai, agora vamos brincar, daí ela pega lá, por exemplo, você é o Woody, eu sou a Jessie. E aí eu sou o Woody. Daí passa assim, 20 segundos, cara. Ó, eu sou agora a girafa, você é o leão. Ela troca os personagens assim. Só que o interessante é que outro dia ela falou, você é o Sonic, eu sou a Amy, né, do Sonic. Uhum. E, pô, a voz do Sonic que eu faço é só a minha voz, mas é mais tipo, Amy, vamos lá. Só isso. Aí, o que eu peguei na brincadeira? Natural, eu falei assim, e aí, Amy, tudo bem dela? Não, o Sonic não fala assim. Tipo assim, ela sabe que eu não tô me esforçando em atuar. E tipo assim, cara, é um
tom de voz e a criança entra num outro mundo, né? Mas eu admiro, sabe o que eu admiro no ator, cara? Que eu admiro nesse ofício, que você faz também o adulto entrar em outro mundo. Total, velho. Né? A peça dele me pegou e me levou. É um descanso, sabe? Você sair de uma rotina tão estressante, cansativa, entrar num teatro. Eu só fui conhecer o teatro depois de adulta. E fui ver a sua peça com 2 amigas de infância, mano. Mano, não existe, tipo... Era real, entendeu? Não existe a possibilidade de não ser real. É muito difícil no mundo que a gente vive você desligar. Nossa, é bom demais, Né? Você mano. chega, a maioria das pessoas chega do trampo, aí faz o quê? Vai pro sofá, liga a TV ou liga pra alguém. Parece Se que tipo, distraindo o o tempo corpo todo. chega e a alma só chega 2 horas depois, né? E, cara, eu acho muito massa esse lugar da arte de tipo... Cara, trocou E tudo. curiosamente eu ia dizer, eu me senti criança vendo o Kenny. Eu me senti uma criança. Porque eu olhava aquele mundo fantástico onde tinha o Dr. Luquete, que era doidão, e tinha a mocinha, que era toda mocinha, tipo, do estereótipo mais do ápice da mocinha. E tinha o vilão, e tinha aquele cara que só aparecia de vez em quando, que era o Paulo Rosa, que... Um beijo pro Paulo Rosa. Produtor incrível, um ator que... Ele só aparecia de vez em quando, assim. E tipo, morria sempre. E morria todas as vezes que ele aparecia. O que você Ele gosta de jorrava fazer no um teatro? sangue. Eu gosto de morrer. Tipo, aquele teatro bem exagerado, assim. E eu fiquei ali as 3 vezes que eu vi, eu sentei a bunda na cadeira e eu entrei dentro daquele universo. E isso não existe valor pra isso, não existe preço que paga, Quanto sabe? tempo de peça? Duram 50 minutos. E você ficou né? 50 minutos quieto? Juro, gente. Pô, Kenny, agora admiro mais ainda vocês, tá ligado? Kenny, para de rir das Não. piadas dele, que ele vai achar que ele tá engraçado. Até porque, politicamente, talvez ela tá na formação de plateia, né? Que é um lugar que a gente precisa nesse país, colocar o público pra assistir teatro, maravilhoso. né? Pra poder, naquele momento, assim, ir pra um outro lugar, né? E um lugar que eu não sabia que era meu, saca? Eu Ficar não tinha naquele lugar, que é o que o livro faz, o que é que a gente fica enquanto público ouvindo vocês batalhando ali, ouvindo vocês declamando um poema, né? A gente fica naquele lugar. A gente instaura lugares, sentimentos, buracos, ou coloca dedo dentro dos lugares, assim. Então a arte é esse ambiente, cara. A arte é essa magia que a gente não sabe dizer, mas sim experienciar. Ficar 50 minutos quieta, ouvindo ali, em êxtase. Foi maravilhoso, gente. Em qualquer teatro, não só nessa peça, né? No sentido de expressão artística. Kenny, eu recebo várias mensagens de pessoas assim: eu vou batalhar, me dá um conselho pra eu perder a timidez. E, pô, eu não estudei isso, tá ligado? Eu queria saber você como ator, você vive tem... isso, né? Tipo, a gente vai aprendendo, apanhando, né? Apanhando. Mas, tipo assim, cara, você tem algum conselho, como que a gente, enquanto ator, né? Como que a gente lida com a timidez, com falar em público, entendeu? Com essa pressão, com os olhares. Taco louco, mano. Você acha que eu não sou tímido também? Você acha que a galera tem essa ideia, né? Tipo, o ator, por ele ter essa habilidade de interpretar, de instaurar lugares, de ser vários, ele tem essa habilidade. E o que o teatro desenvolve. Então, sim, o teatro desenvolve essas habilidades. Mas, fora do palco, fora do teatro, nós somos pessoas. Então, a gente também vai para um lugar. A gente tem essa habilidade no palco. Mas a primeira vez que você batalhou, você ficou com vergonha. Pô, a bastante. segunda, Fico talvez... preocupado. O que será que tão pensando de mim? Hoje você tem uma adrenalina, mas não é hoje mais tanto quanto, né? Parei com a diarreia antes da batalha. Porque antes meu estômago ia embora, Nossa, bicho. aquele Antes, mijo, eu achava cara. que Eu ia falar, vai eu ia ali, ficar nem doente, tem. Essa é a minha deixa, meninas. Continue a conversa aqui. Olha lá. Eu já volto. Tá emocionado. Não, eu ficava preocupado, os caras Vai falavam... deixar a gente... Ela foi vou no embora. banheiro, já. Agora sim. Eu tô usando. Estamos numa Tipo pausa, nós assim... seguimos? Não, vou continuar. Não, que tipo assim, antes eu ficava preocupado, a galera falava: e aí, Lauro, o que você quer conquistar na sua vida? Ano que vem, você vai tentar o nacional? Eu falava: cara, talvez eu aposente. Por quê? Você começou agora. Aí eu falava: ó, tem um barulho aqui, ó, o chefe tá fazendo, vou fechar a porta. Eu falava: cara, porque eu tenho medo de ficar doente. E aí, tipo, é esse ano que eu tô aprendendo a lidar com isso, com o nervosismo de ficar mais tranquilo, respirar, sabe? E eu acho que você trouxe uma coisa legal, assim, que daí a gente pode pensar muito no protagonismo, né? Que é muito do trabalho da arte. A gente tá falando numa coisa, talvez, muito complexa, mas simples, que é o nervosismo, né? Mas se a gente vai pensar que é uma coisa que a gente, talvez, tecnicamente ou de formação, a gente consegue resolver. Agora, se a gente pensa... num corpo na arte, né? A gente falou de um sentimento que é o nervosismo. Agora, se a gente pensa em um corpo vulnerável, um corpo marginalizado, um corpo abandonado, um corpo negligenciado, estou falando de adolescentes em situação de rua, adolescentes em privação de liberdade, eles estão completamente com um corpo ou por conta de memórias e situações completamente tipo ou petrificado ou encolhido. Se a gente entende a arte como um lugar tipo de tirar a timidez
Imagina o que a arte, esse protagonismo, esse palco faz com esses corpos. É através da arte e educação que a gente vai evoluir de uma timidez, de um pertencimento, de um afeto, de uma existência, de alguém que vai olhar um adolescente em situação de rua invisibilizado, mas se ele tá dentro de um palco, de um teatro, sendo aplaudido, que nunca recebeu um abraço, nunca recebeu um olhar, inclusive completamente oposto, coloca ele para desenvolver um espetáculo, uma poesia, declamar uma música. Mano, a partir disso, ele produz. Ele vai ser aquele que vai chegar a tocar no outro. Então, quando o outro é tocado, ele vai aplaudir. Aí aquela vibração vem para esse adolescente, vem para esse corpo que vai ser transformado. Você sabe muito bem, a gente tá aqui numa mesa gloriosamente com artistas que têm esse lugar da arte enquanto transformação. Então, eu acho que é essa eu acho muito insistência massa. Eu acho que precisa ter. Não, eu concordo com tudo, cara. Eu só fico preocupado, queria saber sua opinião sobre isso também. Às vezes as pessoas... Preocupado, vou te expor o cenário que a gente tá vivendo aqui na cidade, né? A gente tem alguns casos aí de depressão, tá? O pessoal da arte, né, cara? Isso me preocupa às vezes e me faz pensar, né? Eu, quando cheguei na arte, decidi fazer arte da minha vida, pô, eu já tava numa vibe... a minha mente tava estruturada, né? Então eu já tinha minha esposa, já estava casado há um tempo, entendeu? Eu já sabia pelo que eu queria viver. Quando chegou a arte, ela tipo me deu um start, falei, cara, vale a pena lutar por isso. Então eu me senti alguém forte para lutar por uma causa, mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. E às vezes eu fico preocupado, cara, até que ponto a arte para alguns é um meio e para outros um fim. Para mim ela se torna um fim, porque eu decidi viver disso, né, com o rap e tal. Mas eu vejo que para alguns, cara, ela não... às vezes coloca uma pressão desnecessária, né? Ela não precisa ser isso, né? Por exemplo, eu tava fazendo uma live de freestyle outro dia e um rapaz entrou lá e ele rima também. Mas ele não rima com o mesmo afinco que eu. Ele falou, ô Lauro, pô, você me ajudou com as tuas lives aí eu participando com você, mano, eu arranjei um emprego. E racionalmente você fala, o que tem a ver a minha rima com o cara arranjar um emprego? Você não indicou nada de emprego, não. Você só falou isso. Ele falou isso assim, não, mano, porque me motivou, eu vi você rimando todo dia, a sua consistência nisso, a sua constância. E, pô, eu falei, mano, eu não posso desistir mesmo, né? O cara tá lá rimando num dia bom, num dia ruim e tal. E eu fui, mano, acreditei em mim, no meu potencial, arranjei um emprego e tá felizão. Pô, eu fiquei emocionado. Pra ele é um meio, né? É diferente do que é pra mim. E aí eu vejo muito artista infeliz, cara, entendeu? Porque às vezes não atinge o resultado que queria. A impressão às vezes é que a expectativa que as pessoas têm com a arte, ela deturpou um pouco, porque... Vamos lá, quando eu comecei eu ficava nervoso na primeira batalha, era ruim, a gente tinha medo, mas a minha única vontade era estar ali. Não tinha pretensão de um views no YouTube, de aparecer, de um dinheiro no bolso, tudo isso é importante? Pra mim, que hoje é muito importante, porque é um fim, mas foi um meio pra alguma coisa lá no começo, né? E eu não sei se você tem essa percepção também, você lida com mais gente do que eu, mas de pessoas que às vezes, cara, acabam perdendo a mão no meio do caminho, né, cara? Entendeu? E nesse lugar do agito, né, voltando lá, que somos todos quem agita essa cidade. Sim. A importância da gente seguir fazendo. A gente sabe que, tipo, é pesado viver de arte, cara. É pesado. Mas se a gente tá de pé, a gente tem que continuar de pé, mano. Porque a gente motiva, a galera se incentiva, a gente vai poder vibrar e trazer a galera. Então, tipo, a galera vai procurar, a galera vai seguir. Se a gente que tá de pé... estamos de pé porque não é de agora, né? Eu acredito muito na luta da arte. Ninguém, tipo, a não ser que nasce ali, né? E tem outro lugar. Mas a vibração. Quem tá de pé tem que continuar vibrando para que chegue em todos os lugares e motive e faça toda essa teia, essa rede, para que a gente vibre e incentive todos que querem fazer arte. Que não é fácil. Eu também, todos nós aqui fazemos vários corres, então é essa. Mas se a gente não faz, não continua fazendo, não se infiltra no sistema, a gente não vai mudar as políticas culturais, a gente não vai mudar cenário, a gente não vai mudar incentivo e cada vez mais a gente vai ser negligenciado por todas as esferas e pensamentos de quem comanda. Então, independente da dificuldade, estamos de pé e seguiremos e vibraremos e estamos dentro do sistema. E é assim que a gente vai trazer aquele irmão que tá com dificuldade e que também quer continuar no corre. Nossa. Quem tá no corre não pode sair do corre. Entendi. Eu sei que é foda. Você já teve vontade de desistir, Ken? Pra caramba, mano. Pra caramba. E principalmente, assim,
Quando eu começo ali em 2014, 2015 a trabalhar com adolescentes em vulnerabilidade social, quando eu fui trabalhar no abrigo Meninos de Quatro Pinheiros, então volto a dizer desse trabalho aqui do Lindóia, onde nasce o Fernando de Góes com essa militância da Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua, Profeta Elias, que muda todo um resgate naquela década de 80, que as crianças em situação de rua eram jogadas num camburão e jogadas dentro de um presídio e foda-se. Eu lembro quando eu fui lá, e quando eu voltei pra casa, eu chorei tanto, mas tanto, que eu acordei de ressaca de choro no outro dia. E eu entendi o meu lugar de artista, não enquanto protagonista, quem tá num palco, quem tá ali, apresentando, estampando um cartaz e recebendo aplausos. Esse talvez é também um lugar do artista, mas o lugar da arte é na transformação, é de estar junto, é de fazer os corre, é de infiltrar o sistema, é bater pé na porta, é dar oportunidade, é fazer acontecer. Então, o artista, ele tem um trabalho, naturalmente muito gigante. Historicamente, socialmente, localmente no Brasil, são camadas cada vez piores e que pesam mais. Mas que esse, pra mim, é o lugar do artista. Aquele que pensa a sua arte, que quando vai estar no teu público, o cara que nunca viu aquilo como o maior crítico. Os dois têm que ter o mesmo acesso. Você acha que a arte, pela tua fala, vê que arte e educação estão ligadas? Completa. E você acha que essas coisas têm como acontecer separadas? A arte, ela sempre vai ensinar alguma coisa, Sim, não vai? sim. Eu, pelo menos, penso assim. Agora, você acha que tem como... a arte, ela sempre vai influenciar de alguma forma, né? Eu acredito nisso. Você acredita nisso também? Ou não? Tô falando besteira. Eu, pessoa, não consigo, talvez, pensar uma dissociação, assim, da arte e educação, né? Mas talvez existam vertentes, né? Existam caminhos e pesquisas e profissionais que atuem nesse lugar de caminho. Mas... quando une força, eu acho que não tem o que destrói, tá ligado? Qual que era a tua atuação, diretamente nos Meninos de Quatro Pinheiros? O que o Kenny Rogers chegava lá de manhã, nesse lugar onde estavam esses meninos, o que você fazia? Qual era a rotina de vocês enquanto professor, tutor, ator, enfim? Eu entrei dentro da fundação como uma possibilidade de incentivo à leitura, que é o que eu estava fazendo no Paraná Brasil. Mas como ator, aí vem nesse lugar do desenvolvimento desse corpo. Então, o meu trabalho de ator, eu cresci ouvindo que o ator é observador. O ator é um grande ladrão. Eu tô olhando você fazer agora, eu já vi que esse gesto um dia eu posso usar comigo. Que brincadeira, mas não é, mas é mais ou menos isso, tá ligado? O ator cria muito a partir do olhar, né? O artista cria a partir do olhar, né? Mas Ele faz todo sentido lugar. isso, cara. Então, o meu lugar era entender que, aquele corpo é daquele corpo pra mim. Não sou eu que vou chegar, estruturado e falando, hoje faremos isso. Eu vou olhar, porque eu sei que aquele corpo está em situação de vulnerabilidade, ele está em situação de abandono. Talvez ele foi, negligenciado pela família. Então, quem sou eu para propor alguma coisa? Eu tenho que olhar. A partir daquele olhar, eu percebi aquele dedinho ali, eu sei o que você está sentindo. Então, eu tenho que ter o conhecimento e o profissionalismo de entender, de te deixar confortável e, a partir do palco, enquanto instrumento de expressão, entender o lugar de comunicação. Esvazia. Vem cá, não quer falar com o psicólogo? Não era isso que eu falava. Mas, às vezes, a gente não consegue. A criação surge nesse lugar, não surge? Ela é de dentro. Terapêutica, então, né? esse lugar de trabalho com os meninos lá era justamente de protagonismo, que era uma palavra que eu aprendi muito nesse divisor de águas com o Fernando de Góes, de entender o protagonismo e valorizar o sonho de cada um, porque são poucos que sonham. São poucos. Mesmo quem tem todos os privilégios ou situações favoráveis. Tem gente que não é acostumada a sonhar, né? Eu vou fazer um tempo aqui, porque tem pizza. Você gosta de pizza? Tem pizza, Kenny Rogers. Traz pizza pro Kenny aqui, por favor. Essa é pro Kenny? Entendeu? Essa é pra ele. Você não Aí você não come a pizza. Gratidão, muito vontade. obrigado. Enquanto o Kenny... Vou deixar você comer pizza no intervalo Você mesmo. conseguiu ligar, né? Eu achei que você conseguiu ligar a TV.
Eu liguei a TV aqui, mas... Ô, Kenny, Ela na mão do Lauro, ela liga. Na escolhe mão do Vanderlei, uma... ela liga. Escolhe uma música aí pra gente ouvir. Puta que pariu. Bota você batalhando aí, não tá gravado. Deixa né? eu... Não, enquanto o Kenny... Como? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu vou pôr pra fora de Belém, ela... Vou aproveitar, entendeu? Dar esse Pode gancho. perguntar. Não, tipo assim, a gente... Oh, peraí, agora eu já peguei nos dois. Esse aqui não vai dar pra passar pro Kenny. Passa Isso, outro lá. passa um pra cá. Não, o prato ainda peguei embaixo, mas o guardanapo não tem como. Cheguei já. Fica à vontade, tá, Kenny? Vou guardar a barba aqui, olha como você come. Cara, então, tenho saudade de, tipo, assim, tá conversando com todo mundo e falando, tá suja essa barba. Eu sei, sempre tava suja a barba. Pô, o Kenny falou, né, vontade de desistir. E você já teve vontade de desistir? Nossa senhora, eu já tive. Não foram muitos momentos, porque... Não é de hoje, né, velho? Sacou, né, Kenny? Agora ela fala e a gente come. O Lauro me botando pra falar. Vai lá. Não é de hoje que nós tá no corre, né? Nós tá no corre da poesia aí desde os 14, 15 anos sonhando com isso. Então é difícil você desistir de um sonho. Muito difícil. Eu já pensei, mas acho que eu nunca tive vontade de verdade. Nenhuma vontade forte que me envolveu. Eu cogitei racionalmente quando eu parei pra analisar o que o futuro podia guardar pra mim, o que poderia vir com isso. E as incertezas bateram forte no peito, deu aquele arrepio na nuca, aquele embrulho no estômago, a adrenalina sobe. Só que é maior do que eu, saca? É maior, é muito maior. E quando eu vejo a força de eu estar de pé e do quanto as outras mulheres são movidas pelo fato de eu estar de pé. O Slam das Gurias, que é um movimento super importante, que trabalha hoje em prol da remuneração das mulheres artistas, surgiu depois que a gente viu tua peça, irmão. Eu não sei se você sabe disso. Um dia quero receber a Jaque Livre aqui, quando ela lançar o livro dela. Mas a Jaque e eu assistimos a Macabra Biblioteca do Dr. Luquete, assistimos você, fomos para um bar, trocar uma ideia descontraída, sem compromisso. As duas poetas, duas do slam, e as duas sentindo que tava faltando alguma coisa. E porque tava faltando mulher. Tá ligado? Quando a gente ia pro slam. Era só os caras recitando... Os caras, às vezes, que faziam rap, colava, mandava a letra na capela. Ou os mano mais antigos, que são poeta mesmo, e leva os livros deles e lê lá. Mas pouquíssimas minas. E aí, a gente já conhecia a Mel, Slam das Minas, São Paulo, que você já conhecia. Conhecia ela pessoalmente por causa da ponte com você. Então, tipo assim, tudo se conectou. E hoje eu tô em pé. E depois que eu construí o Slam das Gurias, eu tive menos vontade de desistir. Porque daí eu sabia da relevância que o meu trabalho tinha, não a Gabi do palco, mas a Gabi que abre o palco para um monte de mulher falar e que faz questão de pagar essas mulheres por isso, tá ligado? E que paga. E passamos no editalzinho, aí vai sair e-book do Slam das Gurias, livro. Da hora pra caramba. E foi depois da sua peça ser abençoada. É a arte, tá vendo esses encontros? Faz sentido quando a Gabi fala assim, né, era mais forte que eu, tipo, né, eu, antes de fazer o que eu faço hoje, né, estamos aqui no podcast e tal, no freestyle também, nessa caminhada, o meu único trabalho que eu tive, meus trabalhos foram sempre com venda. Sempre tinha que vender alguma coisa. Você vendia colchão, Laurinho? Eu vi uma época no Instagram. Não, saca só, eu tenho uma empresa disso. Você vai chegar. Eu abri uma empresa. Boa. E era assim, mano, eu sempre fui aquele cara que esvaziava meu tanque emocional quando eu tinha que te convencer que meu produto era bom. Sabe? Eu falava assim, Kenny, essa pizza é top. É a melhor do bairro. Mas como que você sabe? A palavra. Porque eu já provei as outras. Por isso que eu tô falando que ela é melhor. Aí você chegava e falava assim, da hora, quanto tá? Tá tanto. Já volto. Aí você comprava na outra. Ou você voltava pra mim, mas lá é mais barato. Eu falava, Kenny, eu já te falei o que tinha falado, não tem mais nada. Não tem outro argumento. E os outros vendedores, trabalhei em shopping e tal. E os outros vendedores, cara, tinha técnica pra vender, eu nunca gostava, né? Mas eu me comunicava bem, entendeu? O cliente era bem atendido e tal. Cara, quando chegou o rap na minha vida, assim, eu falei, cara... Eu não consegui vender mais nada. Mas você vende bem, sim, cara. Dá pra usar, mas eu não nasci pra isso. É tipo assim, dá pra guardar o livro dentro do fogão, tá ligado? Dentro do armário da cozinha, mas não serve pra isso, tá ligado? E, cara, tipo, me encontrei, entendeu? Só que é igual vocês falaram, a realização total do negócio parece que vem quando a gente ainda ajuda outra pessoa, quando não é só a gente, entendeu? E... quando não é só nós, né? Quando você vê outros através do que você faz, você facilitando o caminho para outros, assim, ali parece que supre tudo, né? É aquele trauma da vida. Agora eu vou voltar aqui e jogar pra vocês. Tipo... a pior coisa de trabalho, assim, na vida. Falando de trabalho. Pior job.
Pode ser no ramo da arte também ou qualquer Não, fita. pra mim, Mais furado. pra mim foi o seguinte. Não era ruim, mano, mas olha o que aconteceu. Eu trampava no shopping, casei. Aquela foto, tá ligado? Que tem impresso ali. Não, pra mim não era ruim, trampo. Eu trampava no shopping. Aí, já tinha as pressões do shopping. Imagina, se eu era um cara que não amava vender, bater meta nunca foi meu forte, né, mano? Porque eu olhava e falava... Tipo assim, a loja vendeu 90 mil mês passado, esse mês tem que vender quanto? 180 mil, tem que dobrar. Da hora. Daí eu olhava, né, tipo assim, a loja bombando, falava, tá da hora. O cara às vezes falava, pô, vou levar... Cara, a venda que eu amava era o cara falar assim, eu tenho 100 reais, eu preciso levar um boné e um tênis. Pô, da hora. Eu não era o cara que falava, não, mas se você gastar 150, você leva mais. Eu não conseguia, cara. Eu olhava e falava, cara, a mãe dele deu 100 reais pra ele, né, eu vou ajudar esse jovem a gastar só 100 reais, tá, pra ele poder comer alguma coisa na praia de alimentação, enfim. Aí no meio do processo eu casei, né. E aí que foi a situação mais tensa, porque aí eu casei, tipo, eu me vi com uma pessoa que entrava de manhã no shopping, saía à noite, recém-casada. E já começou, tipo, no primeiro dia do casamento, porque daí eu casei, tipo, num sábado, daí eu tive só, tipo, 5 dias de lua de mel. E acabou. Trabalhar, filho. Acabou. E aí trabalhar e não tinha mais tempo com a esposa, entendeu? Porque eu casei em dezembro, dia 3 de dezembro. Então daí veio Natal e dezembrão e pá. E, cara, ali foi tenso, assim, entendeu? Porque ali começou a pesar pra mim falar, cara, eu não posso fazer isso pra sempre, né? Aí hoje, tipo assim, eu às vezes passo uns perrengues, dificuldade, até fome. A gente não administrar dinheiro, passa até fome na estrada, só que vale a pena. É muito massa, né? Vale a pena, entendeu? É, eu porque tô vale a feliz, pena. entendeu? E estamos sonhando. Mas você não falou do colchão, a loja de colchão. Então, não, é sua? Eu fiquei em dúvida, não era um negócio seu. Eu tenho uma franquia de uma multinacional. Eu conquistei isso pelo tanto que eu vendi. Coisas que o pessoal fazia em 2 meses, eu demorei 3 anos pra fazer. Mas eu não desistia, entendeu? E aí eu abri. E hoje, tipo assim, eu sou um empresário. É muito louco isso, porque, ó, quando eu vendia... Porque eu preciso de colchão também. Eu ia falar também. Quando eu era autônomo... Porque o meu colchão é o mesmo, tipo, deixa... Eu preciso muito de colchão. Quando eu era autônomo e fazia só isso, a galera falava, pô, o Lauro não trabalha, precisa de um CLT. Aí beleza. A galera falava mal, o que eu fiz pra calar a boca deles? Virei rapper, né? Daí, limpei, mas falou, não, ele já não trabalha, agora ele abandonou o que ele não fazia, entendeu? Aí às vezes a galera critica se eu tô trampando. Daí eu olho a percepção das pessoas. Cara, quem tá me criticando porque eu não tenho CLT e tô tentando viver de rap, cara, se eu quiser jogar na cara, eu falo, cara, eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Você tem uma empresa? Você vende colchão, fio? Mas assim, eu não coloco a prioridade nisso. Mas é uma coisa que eu conquistei, eu não tenho uma meta pra bater, eu não tenho uma obrigação, entendeu? Só que, tipo, Mas tá lá. Pô, eu tenho uma... Se eu quiser comprar um colchão de você, sim. dá. Tem uma Top. franquia de uma multinacional, cara. Conquistei junto com a Compra minha colchão esposa. do Lauro. Te amo, Eliane, passamos alguns perrengues com isso aí, né? Ainda bem que a igreja dava cesta básica. Mas... Eu sou muito louco, cara. Qual? Às vezes- Fala a tua história aí. Não, vou contar uma história do colchão. Vai lá. Eu sou muito louco. Taco louco, assim, às vezes. Depois tipo, da eu voz entro- da menininha, não duvido de mais nada. Eu entro numa Mas você não noia, viu assim, essa ó, peça, tipo, de velho? que, né, a gente entra nessas noias, né? Acho que quem não entra. E eu lembro de um dia, assim, que eu cheguei em casa e falei, não quero mais esse colchão, energia ruim, energia pesada. Eu falava, meu Deus, isso aqui tudo estranho. É esse colchão. Joguei o colchão pra fora no corredor, dormi assim, tipo, num colchonete, num cobertor, tranquilo, né? Outro dia acordei e falei, nossa, espaçoso um espaço aqui, né? Assim, aquela cama, aquele trambolho. Olhei assim no corredor, o colchão pra fora, mano. A cama inteira pra fora e tava convicto, tá ligado? A energia aquilo melhorou? ali- Não, daí minha amiga chegou em Ainda casa bem e olhou naquele assim e dia. falou, pô, Kenny, pelo amor de Deus, mano, dorme no colchão. É porque faltou o Lauro na minha vida, porque senão o Lauro já tinha vendido Não, o mas colchão, saca a minha só. vida tava muito melhor. Porque eu ainda tô com aquele colchão, Lauro. Quantos anos já? Aquele colchão, aquela Quantos cama. anos? 10 anos. Olha, quando a gente aprendeu, quando eu comecei a estudar sobre isso... Pô, Você vai me vender um colchão lógico. agora. Não vou... Não, você é Não é da objetivo. franquia, né? Você tem... Não é objetivo, não, eu vou vender Vários depois, agora colchões não. pra vender. Mas saca só, quando a gente Tem, aprendeu... tipo aquele pra... Quando aquela a gente- carta assim, tipo, Não, sabe? pô. Quando Pô, a gente eu faço aprendeu- recebidos, Lauro. Quando a gente aprendeu... Quando eu ia falar, quando a gente aprendeu a estudar sobre isso, que eu comecei a aprender, porque aí que acontece? O colchão que eu vendo, eu uso desde 2015, tá ligado? Aí eu lembro que, tipo, várias informações eu ficava chocado. E muito louco falar 10 anos, porque quando a gente aprendia que um colchão com 10 anos de uso, ele tem
Eu tava certo. milhões de ácaros. Então, como é que você vai ficar bem num negócio que tem organismo vivo se mexendo? Não era ali? energia, era os ácaros. Tipo, não é que Hoje, energia, quando eu né? for pra casa, eu falei, tá, eu vou lembrar. O Lauro vem de Eu colchão. visitava meus amigos e falava isso, cara. E falava na boa, achando, tipo assim, eu tô me preocupando, eu não forçava a venda, eu nunca fui bom de negociar. Aí depois eu chegava em casa, daí um amigo meu mandava mensagem, ô, cara, foi da hora. Minha esposa não consegue dormir porque ela fica imaginando uns bichos dentro do colchão. Ai, que horror. Mas é isso, tem mesmo, então. Tô aqui. Vou dormir no colchonete, gente. Tô aqui pra É hoje resolver que o os seus colchão vai problemas. O problema é a umidade, mano. Não, agora vai entrar um ponto que você vai entender. Por que você acha que o morador de rua dorme no papelão? Pessoa em situação de rua. Porque, desculpa, essa é a situação de rua. Por causa que o papelão não retém a umidade, entendeu? A espuma retém muita umidade. Então, mas ele tem os tem perigos. Mas em sentido. situações só de repousar, de descanso, ele descansa melhor do que alguém com um colchão antigo. Entendeu? Eu lembrei daquele meme, né? Acendendo um incenso, tirar a energia ruim do quarto, que sou eu. Você não sai de casa. Claro, né? Mas era os ácaros, não era o Kenny. Óbvio. Todo mundo Tá, mas sabe. você perguntou da gente e você. E você? A sua situação mais embaraçosa. Ser palhaço, né? Vendendo balão, assim. Com 14 anos, né? Porque você faz teatro, a mesma coisa. Você faz rima, Trampinho de ator. manda uma rima aí. Você é ator? Chora aí. Ó, acho que a Você situação faz mais teatro, embaraçosa eu não Você conta fui. história, conta uma historinha. Você faz teatro, né? Você pode se vestir. Vem cá, a gente precisa Venha na frente. ser o- A gente precisa de um palhaço na O frente do McDonald's, mercado. o Ronald McDonald. Aí é essa foto, tipo, eu com uma cara assim, com Dando um vestido balão. por uma criança num num carrinho assim, né? Com 14 anos vestido porque é esse lugar, né? Você então pode se vestir porque você é ator. Mano, Ai, que horrível. esse trampo. Mas Cara, vender balão era de é pau. boa, né? Era, Não, mas eu acho era sofrido, suave. mano. A galera que vende, tipo, algodão doce, por exemplo. Passa Não. na frente de casa lá. Aí você vê que às vezes é sol, né, mano? Horas fazendo aquele barulhinho, esperando que alguém olhe e tal. E aí o pai, às vezes, a criança tá ali, em vez de olhar e falar, Antigamente filho, que era mais, legal. tinha Fala, mais. não, filho, vem pra dentro. Tipo assim, ainda tem que lidar com isso. E né? não é... Desculpa, talvez agora você falando, eu fiquei pensando às vezes, aquele né? A figura do trabalhador, ali, da figura que se vende é muito, muito legal. Mas a experiência pra mim foi, tipo, uma coisa, tipo, muito bizarra. Porque não era uma coisa da cidade, né? Ainda mais, tipo, um piade desse tamanho, né? E você já atorzinho, você fez um negócio bem grande quando você era novinho, que tem uma foto sua, Sim. bem mocinho, assim, tipo... Contracapa de VHS, né? 99, Eu nem contracenei cheguei com a o ver João isso aí. Vitti. Foi filho do... E olha que louco, né? Eu tava no teatro, cheguei lá às 11 horas da noite, aí tinha uma galera que tava rodando um filme em Cascavel, e chegou em Marechal, porque eles iam gravar ali na cidade. E daí o ator, que é o principal, ele não veio pra contracenar com os atores da cidade, porque os atores iam fazer figurantes. Aí eu tava lá e daí o diretor falou, você não pode vir aqui ler o texto, e papapá. Aí eu li. E daí o diretor me deu um papel, aí eu fui pra Cascavel e gravo o filho do João Vitti, que é o protagonista, tipo, da história, que o Audálio dos Anjos é o personagem, tipo, da história da colonização, que foi prefeito, enfim. 3 minutos de cena. Eu chego, é o baú, lembra do baú? Que eu começo... Aí eu faço E você é menor ali... de idade, né? eu Novinho. tinha 13, 12 anos. E daí... Mas foi uma experiência muito bacana. Eu tive um caixão sob medida, eu morro. A minha mãe, tipo, ali no set, ela vira figurante. Foi bem legal. A minha Tive mãe, um caixão. tipo, me velando, tá ligado? A minha mãe como rezadeira ali, eu, tipo, figurante, rezando. E foi uma experiência muito louca, porque eu lembro quando... E Marechal, olha isso. Marechal Cândido Rondon, cidade interior, a gente falou de teatro, né? Nesse desmonte de cultura. Naquela época, tinha um cinema naquela cidade que é do interior. Então, né? Pensar como que a gente foi muito bem sempre fornido de equipamentos num país. Então, tinha cinema e foi exibido esse filme lá. E a galera da minha escola, tinha algumas meninas lá, naquela época tinha fã, assim, a pesadinha brigava, me batia, o meu irmão teve Kenny que... popular, o atorzinho do Meu irmão bagulho. teve que ir na escola me buscar, porque os piá queriam me bater, porque as Que meninas você era ficavam, bonitinho. não, ai, menino do filme, pá. E teve uma menina que chorou demais, assim, ó, quando ela viu a cena, porque é uma cena realmente muito forte. Uma cena né, de dentro do morte, um caixão bagulho. ali, né? Não. Todo cheio de flores, né? Um caixão sob medida, Kenny foi muito morreu! massa.
E daí eu apareço, ela sai assim e me vê, tipo, ali, daí deu aquele twin na menina, assim. Deu aquele twin. Aí ela deu aquele chororô, enfim, né? Mas foi, eu acho que também Que desse loucura. lugar, tipo, de oportunidade, assim. Foi minha primeira experiência do cinema, que daí onde eu começo a envergar um pouquinho pro lugar de... Ai, moda com aquele tamanho, né? Mas enfim, fiz alguns trabalhos. Fui pra São Paulo, fiz workshop com a Sininha de Paula, que me detonou, assim. Eu lembro que eu tinha 13, 14 anos. Tipo, Viajando com essa idade, louco. Sem pai nem mãe Super. na bota, só indo embora. Bem louco. E chego com a diretora da Globo, assim, fazendo um workshop ali, e ela me detonando e eu ouvindo as verdades, assim, tão novo. Mas eram verdades mesmo, no caso. Eram coisas pro seu bem. Ou ela tava sendo... Bosta. Pô, eu acho que isso aí não era tão pro bem Eu acho que assim. isso é crueldade, filho. Mano, eu acho Mas- Se eu embaçado, né? tivesse te conhecido, aquele papel do ator lá que faz um bicho era teu, meu irmão. E esse brinco aí? Essa orelha grande aí, por que você tá usando esse brinco? Você não se liga não que isso aí vai ficar maior no vídeo, não? Nossa. Isso era jeito. Cara, É assim você que nasce imitando um ela ator, pesou o tá ambiente. ligado? Imagina você Meu ouvindo lá. Deus, Mas, uma enfim. criança, Claro, uma criança. Mas são ouvindo. ações que a Uma gente criança do vive no interior, set. né? Só uma A gente criança. vive no set, a gente vive essas situações assim, não que é normal, né? Mas enfim, são esses lugares assim que passei e que me fizeram escola, me fizeram tipo... Fizeram forte, tá né? firme hoje, tá Que ligado? loucura, hein? Mas foi um momento E no palco muito difícil. giratório, que você falou que foram 25 estados fazendo peça. Não deve ser possível você passar por tantas cidades e não ter uma história muito louca de algum lugar que foi muito louco, aconteceu alguma coisa. Cara, como que é isso? Viajar fazendo Artisticamente, né? teatro. Pessoalmente a gente Ah, deixa o depois. que Você tá em casa, Kenny. O que você tá quiser aqui falar. como Kenny, pessoa, artista, tudo. Não, eu taquei, eu aproveitei esse país, eu aproveitei as pessoas. Mas acima de tudo eu tava muito como ator, né? A gente tava em Santa Catarina, viajava, de manhã tava em São Luís do Maranhão. Então a gente loucura. chegava numa rotina, tipo, chegou no hotel, vai pro teatro, monta o espetáculo, apresenta, desmonta, vai pro hotel, pega, vai pro aeroporto e assim a gente viajava. Mas eu acho que tem duas experiências, porque tem um dia que a gente tava, eu não lembro o estado, numa plateia cheia. E eu interpreto entre vários personagens um pastor corrupto, que excedia mulheres, e uma plateia que era muito evangélica. No... E eu tô dentro de uma caixa, né? Eu tô dentro de uma jukebox. É jukebox. Eu não vejo, né? Eu tô tipo, Verdade. completamente com muita tecnologia, projeção, É tipo uma luz na câmera, sua cara tal, que fica. luz na minha Você cara. não tinha resposta eu, do na público verdade, no- tô de no costas visual. Nem pro vê o público. Eu tô deitado, parece que eu tô sentado. É uma viagem. Todos os instrumentos aqui eu me troco. Pá. Legal, né? E daí eu não vi, né? Eu sei, tipo, no final, quando eu saio, eu termino o espetáculo, eu saio da caixa e vejo. Mas a gente começou com uma plateia muito grande e logo foi sorteada essa cena. Então, tipo, esvaziou assim o teatro. A galera foi embora. Claro, né? Porque tocou Levantou e Ah, vazou lógico, fora. a galera se sentiu ofendida, né? Que E loucura. teve uma outra cena, assim, porque o público recebia, tipo, era sorteado, por exemplo, a Gabriela é sorteada. A Gabriela Sim, vai eu lá, participei, escolhe, parti o o jukebox botãozinho. escolhe ali a música e pá, é a cena. Aí era uma cena, tipo, essa cena é muito bonita, mas ela é muito pesada, de um cara que, tipo, tá ali na sua frente, né? Boa noite. E daí ele vai trazendo tudo aquilo, vai contando a história. E a menina que tava na frente, sentada na cadeira, ela sentiu a história. Ela sentiu, tipo, porque ela tinha vivido algo muito próximo, assim. Então, sentiu nesse lugar não só da experiência, mas do pessoal. E ela não aguentou. Uma pessoa do público senta pra ouvir de frente e essa Isso. menina não E daí aguentou. a Ela levantou câmera- da cadeira e daí antes. a câmera filma e projeta, tipo, num telão pra todo mundo assistir. Pra ela Mas foi no pique de faço um olho no gatilho, olho. assim, pra ela, no Eu atuo caso. olho no olho, é como se eu Uhum. estivesse aqui, mas na verdade eu tô de costas, Sim, né? sim. Com ângulo de câmera, espelho, acrílico. E daí essa pessoa saiu e eu tive que fazer a cena, ela não aguentou, tipo, Pra ela foi pesou tipo um demais. gatilho, ela lembrou. Ela depois. despertou um gatilho ali e ela vazou. Ela saiu da cadeira, ela Uau. me deixou sozinho. Eu tive que continuar a cena. E aí? Você imaginou que tinha alguém ali? Improvisa. Como foi, isso, cara? isso é lindo, né? Tipo, Pô, acho lógico. Que loucura. É a arte, a hora que só tem mas arte, né? Assim como também, tipo, teve vezes que era uma cena muito triste, assim, de morte, de assassinato de crianças, e a pessoa cai num riso ali, tá ligado? Ou, por exemplo, na cena que, tipo, eu não falo nada, só fico olhando, é um termo de relacionamento, um áudio, e é só uma lágrima.
do lado direito, tá? Ator tem isso, não é qualquer lágrima, não, tem que ser do lado. Jura, brincadeira. Mas, e daí a pessoa cai num riso ali, tá ligado? A pessoa cai numa gargalhada e você tá aqui, olho no olho, interpretando pra ela, e você nunca sabe o que vai acontecer na reação. Nossa, que loucura. Então, Mano. mas essa vez que a mulher saiu da cadeira foi pesado, porque daí você é ator ali, você não sabe tudo que Você tá não acontecendo. para, né? Você tá dentro de a peça não para, né? Você tem que continuar, o show tem que continuar. Você consegue a técnica de chorar qualquer Você chora, hora? Você chora? assim? Então, Você consegue chorar tem muita agora, gente tipo? que usa... Não. Lá, né? Não, tio, se você puder me ensinar como que chora... Você escreveu chorar? Como que faz? Fala grosso comigo, Laura. Não, podemos Não, sério? podemos Eu choro trocar. fácil. Eu choro, tipo, Como que trocando é? um olhar Ele com o Lauro. imitou a Eu posso mulher interpretar lá. agora aqui com o Lauro. Eu vou, tipo, viver um momento problema é com que eu vou você. chorar também Eu de vou- verdade. Aí Vai, você vai estar meninos. interpretando e eu vou estar 3, triste. 2, 1. Mas eu não consigo, pra mim, enquanto como que é a ator, técnica? tipo, tem gente que tem técnica, né? Tem Aham. gente que, tipo, instaura uma técnica muito artificial. Eu preciso ter vibração, eu preciso sentir o meu corpo, meu sangue fluindo de uma maneira diferente. Eu preciso desse sentimento pensa dentro em de mim. alguma coisa, Eu Ken? preciso da verdade, eu preciso viver. Se eu precisar de me alimentar de alguma memória, sim. Só que o alimentar da memória é muito louco esse lugar do teatro, né? Porque você alimenta uma memória, você tá naquele lugar. Só que daí é o Kenny, então já não é mais o Kenny. Aí é o personagem, e já não é mais o Kenny. Então, mas é o Kenny que tá pensando, é o corpo do Kenny que tá no controle, mas é o ator que tá falando. Então eu tô vendo tudo aqui. É uma viagem. Mas sim, se eu precisar de uma sensação, eu me alimento de alguma memória ou de algum lugar que vá me trazer essa emoção, mas sem perder a narrativa, o peso, o Que massa, corpo, né? a construção da personagem, né? Tem um personagem favorito? Aff, Maria... Top 3. Top 3, que foda! Ô, Gabriela, não tava preparada por isso. Não tem eu, E só é ele muito louco, depois. porque ontem mesmo eu tava compartilhando algumas coisas, né? Indiscutivelmente, eu acho que eu não tenho como não falar da Jukebox e todos os seus personagens. Então, é um grande. O Zola também é um personagem... Cientista louco. Da gente des Krieges und vermeintlich. Ele fala alemão e ele vai pro português e para começar, vamos derramar 1 litro de melado no corpo dessa jovem. Em seguida, vamos derramar... Enfim, né? Ele Bem solta... doidão. Ai, Zola, né? Mas é legal de ver ele no palco ali com toda a sua indumentária. E também eu acho que no lugar infantil, assim... É claro que eu tenho todo o registro dos primeiros, mas... Falando de personagem e do que eu trabalho, é o Lobinho Bom. O Chapeuzinho Vermelho e o Lobinho Bom. O Lobo Bom é um lobo bom que encontra a Chapeuzinho, ele ajuda ela na floresta, ela Olha! fala que ela não deveria estar lá. E Da hora. o Lobinho Bom é muito divertido. E ele é um lobinho leitor, cara. Ele fala Isso pra a Laurinha ia Chapeuzinho... gostar. Não, ele é muito lindo. Ele fala pra ela que ela não pode estar perdida ali sozinha, que ela tem que se preocupar, não pode andar da hora. sozinho, que é perigoso. E que daí ele leva o doce pra vovó, e daí ele vai lá na vovó, ajuda a vovó a plantar. A Chapeuzinho chega, acha que ele comeu a vovó, e papai, ele distribui livro, incentiva a leitura. Então acho que nessa construção o Lobinho Mas nessa Bom... história do Lobo Bom tem algum vilão? Não. Não, só... É só A o plateia, as crianças falam bem assim, se o lobo bom, a Chapeuzinho quer má. É, tipo... Aí inverte, Por causa do ligado? costume, A criança né? falou, mas se tem um O lobo lobinho bom, essa chapeuzinha aí tá de focatrão, louco. filho. Isso é muito legal. Eu fiquei com uma curiosidade, né? Você fala, pô, com bastante carinho lá do começo da sua cidade, né? Marechal Cândido Rondon. Como que você tem... A tua família tem parente lá hoje, até Toda hoje? ela de lá. Então, e como que ficou a cena artística lá hoje, assim? Existem projetos rolando, tem uma cena do teatro, como que é hoje lá? A gente tinha na cidade o Grupo Tespes, é onde eu saio da escola e vou participar do Centro Cultural Grupo Tespes, que é onde eu entendo o lugar do teatro, daquele espaço aberto, sempre de portas abertas para quem quiser chegar, e de promovia festival internacional, Marechal era uma grande referência nacionalmente. Hoje isso tudo não existe mais. O próprio teatro também não existe mais. Aquela minha memória. Caraca. Foi situações. Aí tá sendo construído um teatro já talvez há 10 anos e tá ali parado. E tem um movimento pequeno, talvez, como toda cidade tem que ter, de movimento cultural, mas é pequeno no sentido de se a gente comparar o que era, então hoje não é muito presente. Mas a gente tem Marechal Cândido Rondon, tipo, grandes artistas. A gente tem Juliana Valiati, que foi a vencedora do primeiro Gente Inocente. Nossa. A gente tem grandes modelos. A gente tem grandes referências, assim, de músicos também que atuam na cidade, na região. Galera da dança.
o próprio Léo, que também dançava muito lá na Banda Chama, que hoje é um dos dançarinos. Ele não é nascido em Marechal, mas morou lá, hoje tá na Dança dos Famosos. A própria Cláudia Helena, que apresentava o Faustão há um tempo atrás, que o Faustão sempre falava, você é de Marechal. A própria Milena Golfeto, também uma menina hoje que, tipo, tá estourada no nome da moda. Então, toda cidade sempre vai ter os seus protagonistas, seja em qualquer área da arquitetura e pá, né? Então, mas a gente tá falando de cultura. Então, carece ainda muito, eu sinto, e devo dizer isso, até mesmo por ter uma família na política hoje. E é uma pena, assim, uma pena porque eu já sempre pensei, né, tipo, eu sou cidadão dessa terra, eu preciso estar lá, eu preciso retribuir, lá é a minha raiz. E sempre tô muito disposto e aberto, Salve Marechal, me chama, me leva, sempre Eu falo, também ia sempre falar falo. Marechal. Tem batalha de rima lá? Não. Não? olha Então, aí. se vocês fizerem, Deve eu ter vou. MC aí, eu vou com Marechal. Tem Tem MC pra certeza que caramba. talvez tenha, né, esse Ó, Vamos movimento. fazer. O Kenny vai me fazer. levar, hein? Faça a batalha aí, cara. E é legal porque, historicamente, hoje a cidade ela é uma cidade universitária, então a gente tem uma diversidade que talvez num conservadorismo, hoje a cidade não consegue se única exclusivamente ficar nesse lugar por conta de toda essa diversidade que acontece de circulação na cidade. Logo também, com certeza, eu não ouvi falar de batalha, mas com certeza tenha muitas potências para atuar nesse lugar. Qual que é a cidade próxima ali? Indo de Curitiba, Cascavel, Toledo, Marechal. Marechal, não se você Mais oeste. Toledo, lá, Marechal, navega o Lago de Itaipu, cai no antes Paraguai. É Quem antes que de você quer? Foz? É antes de Foz? Vamos dizer assim, é entre Cascavel e Foz? Depende, Cascavel, daí você vai por uma rota, tipo, por cima de Sim, Foz, sim. É mais, Mas mais é ali lateral. perto. Mas daí você segue da hora, Cascavel, Toledo, Marechal, Continua. daí você continua todo... Segue toda a vida reto. Reto, tu passa os lindeiros do município, daí tu pega Mercedes, Santa Helena, vai prender Rios, daí tu passa Santa Teresinha, tu chega em Foz do Iguaçu, que isso aqui é tudo lago, né, que inundou. Que são A minha cidade tem praia, você tá rindo aí. A minha cidade tem praia artificial, mas é a praia de Porto Mendes. Então, aquela região toda é de prainha, assim, aqui Top, inundou o mano. lago. E qual que é o forte da culinária lá de Marechal Cando Rondon? Alemã, né? Strudel, boi no rolete, a festa nacional Minha do boi nossa, no rolete. desculpa, vegetarianos. Mano, sim, vegetarianos, vai um impacto aí, Desculpa. vocês podem agora, com licença, vou dar um tempo, vocês já saíram da sala. A cada aniversário da cidade, a cada aniversário da cidade é um boi a mais. Meu Deus. É um boi inteiro. Qual o mês que do aniversário, coloca- só pra eu me programar aqui? 25 de julho, vou cantar o hino. Na linda terra do Pinheiro, no meio de uma terra agreste, nasceu um povo hospitaleiro, Rondon, orgulho do oeste. São Da hora, mano. dezenas, já estão mais de 50 e poucos bois. São festas assim, Porco, ó. né? Porco. Boi, Boi. isso, boi no rolete. Boi. É uma estrutura É boi? assim, ó, Boi. construída, né? Boi. Meu Deus. E daí é um negoção, e é o boi inteiro que fica no rolete, fica 2, 3 dias ali no rolete. 25 Aí a de galera julho. vai na festa, é uma festa internacional, vem gente de tudo quanto é ponta pra comer, desossar o boi. E daí a moça, assim, no parque de exposições, cheio de árvore, daí é aquele repolho, aquele tomate, aquele alface, aquele arroz. Daí tem o concurso do melhor tempero, da melhor decoração, da melhor tudo. Concurso de tudo. Sim. Que loucura. 50 e poucos bois a cada vez. Daí agora a cidade não consegue mais lugar lá, porque a cada ano é um boi a E mais, é né? consumido esses boi, o povo come. Só fica a carcaça. Pô, mano, que Só legal. fica a carcaça demais, velho. Pelo amor de Deus. Mas é um boi inteiro, tá ligado? É justamente 50. essa questão. É muito boi, velho. E a galera Que fica, tipo, loucura. 2 dias, fica na salmoura, e daí a galera fica ali reunida e convivendo aquilo ali, né? Naquele preparo, e é isso. Poxa. E daí tem a Oktoberfest também, De Marechal para o mundo. a Tivemos mais germânica do Brasil. Kenny Rogers conosco. Coisa boa. Nossa, mano. É uma cidade muito boa, é uma cidade linda, uma cidade de um povo muito hospitaleiro, salve, vamos evoluir um pouquinho aí nos pensamentos, mas é muito positiva, Aquele né? toque de amigo. Não, porque eu acho que estamos aqui numa cidade muito bem servida, né? De todas as esferas em Curitiba. Então a gente tem um pensamento e a gente deve, enquanto artistas, democratizar cada vez mais o acesso, porque a gente sabe o quanto isso nos transforma, né? Sem dúvida. Então, que Kenny. seja pra todos. Você viajou já, né? Em muitos lugares do Brasil. Tem algum estado que você não conheceu e gostaria de conhecer ainda? Você tem um desejo, assim?
Um lugar específico, Sim. assim? Ou Um cidade? sonho? É, Não uma sei. cidade, né? Roraima. Roraima. Acho que eu não fui, Roraima. Que viagem, né? Olha que privilégio pensar assim. Tem 5 Sim, estados do pô. Brasil que eu não fui. Quantos? Quais são os... 5, você não foi? Quais são os 5? Você foi pra 22, então, cara. Que da hora. Acho que talvez... quantos estados tem no Brasil? Tem 26? 26, mas com o Distrito Distrito mais Federal. Distrito Federal. Não, 26, mas Distrito Federal, né? 26, eu acho. Com o Distrito Federal, eu acho. Eu acho que é 27. E disseram que esse podcast Quantas, é sobre conhecimento. quantas estrelas tem na bandeira do Brasil? Não são 27? Acho que são 26. Ah, vou ter que... Tô com o Google aqui. Foi mal aí, patrão. O patrão tá com o Google ali, vê lá. Não, se eu errar tá tudo bem, mas eu acho que são 27. Não. Não, mas... enfim. Indiferente. Acre. Você não foi pro Acre. Não. Ah lá, as 27. Ixi, eu que tava errado. Nossa, tá crescendo. Quero mandar um hein, beijo Thaís? pra minha mãe. Eu fui pra aula, a senhora tá vendo. Não que você não tenha ido. Eu fui, só Mas esqueci ele- de um. Aqui, ó, o papelzinho. Ele colou. Não, mas sabe por que eu pergunto? Tipo, eu vivo hoje numa proporção, né? Igual você falou, um privilégio. A galera às vezes fala, Laura, quando você vem batalhar no Maranhão, aí eu penso, cara, que eu conheço do Maranhão. Daí às vezes vou no Google lá, nossa, que lugar lindo. Vem pro Ceará, que lugar lindo. Eu não fui, né? Eu fui pra 6 estados até hoje só, no Brasil. 7. E tipo, nossa, você conheceu o lugar pra E o caramba. palco né? giratório leva a gente, tipo, pra uma capital, mas também ele é um dos maiores projetos de circulação da América do Sul. Salve o Sesc, mano. Salve o Sesc nesse país, cara. Que proporciona, como muitas outras entidades. Ele leva, tipo, na pirimboca, cara, onde, tipo, nem chega, tá ligado? Tem companhias que, tipo, precisam chegar de barco, então depende muito da rota de cada companhia. Então, o palco giratório tem esse lugar, tipo, de disseminar e de fazer o Brasil receber a sua cultura e os artistas do seu país consumir a cultura da sua nação. Nossa. Então, mais do que a gente apresentar, o artista tem a possibilidade, o encontro de estar com todos esses olhares. De ver aquelas motos no Ceará lá com um gato, cachorro, 1, 2, 3, 4, 5, e você ali, e isso é normal, é daquele estado, tá ligado? Aham. E Que legal. e toda essa diferença, assim. Então, a gente tem um país muito grande e muito precário e culturalmente falando muito forte, no sentido do seu povo, mas com acesso, oportunidades e políticas, tipo, muito poucas, muito pequenas. E você já pensou, já devem ter te proposto isso, obviamente, de entrar na política, efetivamente? Com certeza propuseram. Então, nunca me propuseram de fato, mas já sondaram, Ah, né? Já as falaram, as já indiretinhas cantaram, já tem, né? cantaram a bola, mas eu acho que talvez é um lugar um pouco engessado, porque é uma briga lá dentro, que eu acho que não é o lugar da política, né? Mas hoje é esse lugar que a gente tem. E eu acho que a gente, enquanto artista independente nessa raça, de ser o que consegue aprovar editais e de independente, porque talvez lá dentro você não consiga fazer rachaduras, mas aqui fora a gente consegue. Aqui fora, pensando, né, enquanto independente, você consegue aprovar um edital e nesse edital você beneficiar toda a quebrada, assim, com tantos trabalhos, né, que é muito do meu rolê. E que graças a, muito bem aprovado, assim, muito bem no sentido de um ou outro foram aprovados e foi uma verba massa que E foi rendeu executado, e foi pra feito. cidade. Então, também é aquele lugar, né, que a gente falou do artista, que tipo, o que eu vou produzir? É realmente essencial pra mim, ou pra cidade, ou pro público? Qual que é o lugar da transformação, da verdade, desse rolê da arte? Então, nossa, talvez pensar na política pensando num lugar assim de que pudesse realmente fazer uma transformação, um lugar seria massa. Mas só de pensar dá um negócio assim, porque tipo, são alianças que É um tem lugar que se estabelecer, decepcionante, que eu né? acho que Quantas pessoas chegam lá e a gente se decepciona, às vezes a gente tá de fora não entende o que a pessoa passa lá Mas dentro, eu né? É complicado. bato uma palma muito forte para aquelas pessoas que têm essa força de que estão lá dentro, diante desse cenário que a gente coloca, que é tão pesado e negativo, que estão lá. E que, graças a Deus, eles estão lá, que, tipo, a gente precisa dessas pessoas, né? Precisa romper um pouco essa estrutura dessa Curitiba que vem de uma cidade que não tem periferia, que não tem pessoas com fome, que não tem pessoas em situação de rua, e que ela é uma cidade muito bonita, organizada. Ela é, sim, de um povo muito agradável, bonita nos olhos, assim, né, de quem passeia, de quem vê, mas pra gente que mora, a gente percebe, tipo, o quanto é distante do que realmente é, de fato. Então, que essas pessoas lá dentro possam fazer a diferença, mas Não se vê. não. Graças a Deus, né? É, isso aí.
Estamos quase lá, com o tempinho indo. Pô, eu nem Nem tô viu o olhando tempo o tempo. Eu não passar, sei se você você viu não no viu? começo É a aqui. música, No O começo pessoal aqui, avisou. a TV tava desligada. Demitiu. Agora eu vou me vingar. Porque eu fiquei aqui, ó, no começo, mexendo na TV. E aí, não colocava nada. Você vai ver quando sair o Você episódio pediu no uma ar. música também. Que ficava assim, né? Sem nada aqui pra aparecer. E aí agora eu apaguei também. Por que vocês não ligaram aqui o negócio? Agora, o que foi? O quê? Cortei, então. Cortou? Acabou tudo? Ah, então tá A bom. bateria então. já parou de gravar faz tempo. Não, pô, mas Cara, tem que agradecer. Só agradecer você ter vindo aqui, trocar essa ideia com a gente. É inspirador, sabe? A gente, quando tá nessa caminhada na estrada, a gente às vezes se sente sozinho, incompreendido mesmo. Tipo assim, às vezes. Eu, principalmente, que sou uma pessoa competitiva, quando eu perco uma batalha longe de casa, eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui? Aí demora umas 2 horas pra eu redobrar meu juízo, assim, recuperar meu juízo e falar, não, tô aqui por uma missão, entendeu? Porque é resultado, né, e tal. E quando encontra alguém, cara, que vive a cultura, que vive a arte e tal, nossa, isso é demais. Acho que é por isso que a gente citou vários assuntos aqui, por isso que eu gosto tanto de voltar pra casa quando eu viajo. Porque aí eu encontro a Laura, que valoriza essas coisas, né? É uma voz diferente, é uma brincadeira. Cara, eu te agradeço por ter vindo aqui, porque Valeu. pra galera que tá assistindo aí, com certeza, agregou demais, mas particularmente... Pra nós, né, mano? tipo, um presente ter Somos você nós aqui. na cena. Kenny, Nossa, somos não, nós mas nem demais. pegou, faltou perguntar uma parada. Não sei se ele pode falar. O quê? Mas, e tipo, o da geral, o quadro, Nossa, não perguntamos, tá vendo como você é agradável? Nossa. Tipo assim, entendeu? a gente... Tanta vontade de conhecer Chama você. de novo o Kenny, por favor. O Kenny vai precisar de mais tempo aqui, cara. Mas e o quadro, como que tá agora a época de pandemia, óbvio, fica limitado de gravar e tal. Fala um pouco pra galera, faz a propaganda também, né? O que é esse da geral, né? Eu não sei, assim, a dimensão de que a TV talvez cause. Mas o da geral, independente de ser eu que tô lá, ele é um programa essencial da cidade, transformador. Estamos para conversar, para voltar, né? Éramos para hoje... Hoje não, vai ouvir depois, mas estamos em conversa aí. E eu também tô com muito trabalho e faço muitas coisas, né? E também, tipo, dei um tempo pra mim dar uma desanuviada, porque viver numa realidade sempre de uma insistência de arte, viver numa realidade muito difícil, às vezes é um pouco cansativo, né? Então eu também precisei renovar um pouco a energia e dei um tempo pra mim nesse início de ano de tudo. Logo também do da geral. Mas já estamos em conversa, sim, e o projeto tá para voltar. É um projeto que teve uma repercussão muito bacana. A galera reconhece o da geral hoje, né? Pede do da geral, fala quando vai voltar. É até estranho, né? Tipo, o mano do da geral. Que legal. Então, tipo, e é muito legal de ouvir, tipo, falar é o mano do da geral, não é o Kenny, tá ligado? É o da geral. Então, o da geral que é uma existência. O da geral que é a cultura jovem, periférica, de diferença, dentro de um programa que traz a criminalidade, a violência em horário nobre, tipo, numa emissora que abriu espaço, assim. Então, pensar de tudo que a gente colocou no ar, assim, enquanto quadro, enquanto ruptura, assim, é muito positiva para o público que está assistindo, que consome aquele programa, e naquele intervalo de reportagens, assim, no intervalo no sentido de entre um e outro, pode ouvir o da geral. Já vi muitas críticas, tipo, no YouTube, assim, coisas que doeram pra caramba, tipo, da desnecessidade desse quadro, ou, tipo, criticando as pessoas que estavam sendo entrevistadas, principalmente será que numa xingaram a cidade. gente? Quando eu fui lá, quando eu rimei, Eu não sei se em xingaram TV a gente. aberta, depois eu fui ver a live e tal, aí tinha uns comentários em tempo real. Ah, galera, eu vi em tempo real. Aí o cara comentou assim, não tem trabalho, é por isso que tá Fica rimando na TV. rimando. Aí um outro mano, um salve pro Ribeiro, MC, que é aqui da cidade, o Ribeiro respondeu o cara assim, se você tivesse um trabalho, você não tava assistindo ele a esse horário rimando na TV. Então, é sinal de que o quadro... Impacta, sabe? Chega nas pessoas. É mais um dos seus trabalhos incríveis. Deixa eu fazer uma pergunta, o da geral, o quadro, ele é criação sua? O quadro com o nome e tudo? Não, o nome, quando o Jason vem para assumir o novo Balanço Geral, aí a galera, tipo, de direção de conteúdo lá da RIC me chama
porque eles conheceram meu trabalho já desde a primeira mostra, que eu fui capa da Top View como herói da cidade. Depois concorri em alguns prêmios com o Sérgio Moro, claro que ele ganhou como homem do ano, né? Então, tipo, de estar ali naquele lugar, tipo, da elite, de ter ido num prêmio, assim, com a elite do Sérgio Moro lá, e eu lá no meio, tipo, como personalidade das artes, também concorrendo como homem do ano, logo, como todos os indicados, junto do Greca, do Ratinho. Você tinha que ter ganho. Teu discurso seria melhor. Velho, ele ia meter o louco em todo mundo. Talvez Seria não um tinha discurso menos acanhado. Eu fui com uma estilista drag de 2 metros do meu lado. Foi que com a fez minha o meu poesia visual. no vestido. Fui com a tua poesia. No vestido dela. Eu fiz ela desenhou um stylist pra mim, eu fui tipo de beca, tipo numa coisa finíssima. Um monte de poesia escrito com toda a no minha roupa grafitada, porque não era o Kenny que tava lá. Era a periferia que tava lado a lado naquele prêmio. Eu sabia que a gente não ia ganhar. Até porque na personalidade das artes, Efigênia Rolim, que merecidamente ganhou. No segundo ano, como ativista social do ano, eu fui de novo no prêmio com a mesma roupa, só pintada. Tipo, nesse lugar, tipo, todo mundo com as roupas, talvez de 20 mil reais por uma noite. Eu tava lá com o meu smoke de novo, coloridaço, todo grafitado. Parece que só era um joguei pontinho. dentro de um balde ali, era branco, virou cinza, só pedi mais umas intervenções dos grafiteiros. E tava lá, arte de rua presente, andando, desfilando e bebendo, galho caro e comendo. A periferia presente lá, né? De uma forma ou outra, a gente tava na cena. E daí eles começam a ver, né? Porque a RIC é grupo Jovem Pan, RIC e Top View. A Top View é que faz esses prêmios e tal, onde que eles começam a valorizar o trabalho. E daí eles chamam pra trazer dentro do balanço geral, o da geral, que o nome quem dá o Já Singular, mas toda a geração de conteúdo, toda a pauta, o colunista sou eu que proponho. A RIC também traz uma assessoria tipo de ideia, mas sempre eles aprovaram todos os conteúdos. Pra quem não conhece, tipo, se você entrar no YouTube, no BG Curitiba, é o canal, aí nas playlists tem lá o Da Geral. Os quadros que o Kenny faz, você vai encontrar até um quadro que tem a poeta Gabriela ao lá. vivo, ao batalha de rima. Batalhando com o Batalha de Lauro. rima ao vivo. Amassaram. E assim, pô, acompanha, vale muito a pena acompanhar o trabalho do artista. Eu já agradeci, agora deixar a poeta agradecer, porque ela geralmente chora, né? Ela fica mais emocionada. Com o Kenny, então, meu Deus do céu, eu nem tenho como não me emocionar. Obrigada, Kenny, por ter topado colar. Pra mim é muito significativo sentar de frente com você nesse novo momento das nossas vidas, assim. Acho que já faz uns anos que a gente se cruzou e sempre se cruza e sempre está junto. E é uma satisfação imensa pra mim poder saber que eu encontrei você nesse caminho, que você foi uma das pessoas que me deu força, assim, para que eu continuasse e chegasse até esse lugar hoje, trabalhando com essas pessoas maravilhosas e daqui pra cima, pra frente. Seu trabalho é essencial pra essa cidade, velho. Obrigado por tudo. Obrigado quem nos assistiu, todos que nos acompanharam, certo? Fiquem de olho, que na melhor a gente volta. E a gente vem com mais entrevistas incríveis e conversas da hora. E obrigado. E somos nós que estamos na cena, por isso que nos encontramos e fazemos juntos. Tudo Obrigado, nosso. Um beijo pra Cândido Rondon. Logo tamo aí. Salve, Marechal.